Olá, estamos de volta em mais um episódio do podcast Tri. Hoje, damos início com a seguinte questão. É possível haver separação entre natureza e cultura? Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Na pesquisa científica de campo, entre técnicas, métodos e metodologias, há um longo percurso na construção de saberes entre pesquisadores e comunidade. Na comunidade de prática construída nas vilas de Siribim e Poças, no município de Conde, o NCT tem buscado elaborar junto às professoras locais espaços que possibilitem uma educação intercultural e inovações a partir do diálogo entre os saberes dos povos originários e os saberes científicos. O tema escolhido para essa semana é fruto dessa relação. Nossa conversa traz como base o artigo A Dicotomia entre Natureza e Cultura e sua relação com as mudanças nas práticas pesqueiras na comunidade de Poças, publicado recentemente no livro Teorias da Natureza e Etnografias da Bahia, com organização do antropólogo Pared Boletim e do coordenador do INTRI, Charbel Elhani. O artigo foi produzido pela nossa convidada de hoje. Sou Gabriel Rodrigues e convido você para mais um momento de muita troca no episódio de número 24. Segue com a gente. Nesse primeiro momento, gostaria que a nossa convidada se apresentasse da melhor forma que se sinta confortável. Olá, sou Juliana Fonseca, sou licenciada em Biologia aqui pela Universidade Federal da Bahia e faço parte desde 2016 do projeto Conservação, Educação e Pesca com as comunidades pesqueiras Siribim e Poças do litoral norte da Bahia. Olá, Juliana. Bom tê-la aqui em nosso podcast. Seu trabalho é bastante interessante e traz um assunto muito importante para o campo da pesquisa, que é essa dimensão entre natureza e cultura, atravessada ao ensino escolar. Conta um pouco como surgiu esse interesse. Meu interesse nessa área surgiu desde a licenciatura, em perceber o quão a escola e o currículo escolar ele está desassociado com as realidades locais em que essas escolas elas estão inseridas. Que abordam então conhecimentos externos, conhecimentos advindos de outros locais e não valorizam e não reconhecem essa diversidade de conhecimentos presente em cada comunidade, em cada localidade. E como a pesquisa científica integra nessas inquietações? A pesquisa científica, então, ela atravessa essa jornada quando eu entro no projeto e vamos às comunidades e dialogamos com as professoras, iniciamos a construção da comunidade prática, na qual visa o compartilhamento de saberes, de conhecimentos, principalmente de práticas, entre a equipe de pesquisa e as professoras. A partir daí a gente busca construir inovações educacionais colaborativamente para a educação intercultural. É muito importante, é fundamental a compreensão também aprofundada da comunidade, da cultura, da história, da memória presente na comunidade e de como esse percurso ele subsidia a educação intercultural. E com isso é importante estar presente na construção de inovações educacionais, para o diálogo entre as distintas formas de saberes. Muito bacana. E como tem sido fazer essa imersão na comunidade pesqueira na tentativa de compreender como ocorrem as mudanças na cultura local em relação à natureza? Quando ocorrem essas mudanças nas práticas pesqueiras, acontecem mudanças culturais, sociais, ambientais. Um exemplo dessas mudanças é a mudança na embarcação na comunidade, que eu trago no capítulo. A embarcação na comunidade era canoa de um pau só, passa a ser jangada, depois chega o barco pequeno, e aí na chegada do barco grande também, e de todas essas mudanças que foram relatadas,
pelos pescadores e pelas pescadoras como pontos importantes da história da comunidade, são ressaltados essas relações ambientais muito fortes também. Então, à medida que as embarcações muda a relação com o ambiente, mudam as artes de pesca, modificam-se também as relações sociais, socioeconômicas, né, em que o dono do barco ele tem um poder aquisitivo maior do que os pescadores e maior ainda do que aqueles outros pescadores que não saem de barco grande, mas apenas pescam com barcos pequenos, no estuário e no manguezal. Depois dessa imersão na realidade da comunidade de Poças, vocês perceberam alguma diferença na cultura da pesca ao longo dos anos? É possível a gente perceber isso ao longo do tempo, que essas relações e essas condições elas mudam ao longo do tempo e elas são diferentes de sua vizinha siribinha, né? Apesar delas se distanciarem apenas 6 quilômetros e possuírem relações ambientais, né, com o ambiente, com o mar, com o estuário, com o manguezal muito próximos, né? As relações que as pessoas têm com esses ambientes, elas são diferentes. Então, quando a gente faz esse paralelo, essa relação com a comunidade vizinha siribinha, a gente percebe o quão essas comunidades, elas compartilham saberes, conhecimentos, práticas, mas o quão diferem também. E o quão isso é fundamental para ser compreendido e elaborado também junto com as professoras nas comunidades de prática que realizamos, né, junto com os professores nas duas escolas, uma vez que cada comunidade ela possui particularidades, né, próprias e que também devem estar nessa relação, né, com as professoras nas salas de aula e nessa construção prévia, né, na construção colaborativa das inovações educacionais. No artigo, você aponta o interesse do projeto em buscar uma investigação etnográfica sensível nessas relações entre Poças e Siribinha. Poderia explicar um pouco como se dá esse diálogo entre conhecimento científico e a comunidade de prática? Na comunidade das Poças, perguntando às pessoas sobre o que eu poderia abordar no meu trabalho, como poderia ser essa relação, elas e eles sempre me contaram, me relataram essas mudanças ocorridas ao longo do tempo, né? Ocorridas desde o início do estabelecimento da comunidade pesqueira ali, dos conflitos iniciais com fazendeiros que se diziam donos daquelas terras, e de como essas relações, então, elas vão mudando ao longo do tempo. E a partir disso, então, eu busquei essa investigação etnográfica sensível, né, a essas mudanças sociais, culturais e ambientais, a partir principalmente dessas mudanças nas artes de pesca, nas embarcações, que os pescadores e as pescadoras me relataram quão importante era para eles e para elas essa relação histórica também das mudanças e o quão isso seria importante estar nas inovações educacionais também em salas de aula. Ouvindo sua fala agora, eu fiquei pensando que histórias e aprendizados não devem faltar nessa jornada, né? E como estamos chegando ao fim, gostaria de pedir que você compartilhe com a gente um momento marcante nessa relação com as comunidades pesqueiras. Mas antes, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de interagir nas outras redes. Muita energia, porque semana que vem tem mais. Juliana, agora é com você. Algo que marcou meu percurso de pesquisa junto à comunidade das Poças foi no ano de 2019, no mês de outubro, em que eu, Clara e a Ediele, que também fazem parte do projeto, nós fomos para a comunidade, ficar um mês na comunidade, em imersão, e lá, quando a gente chegou, eu estava no meio da catástrofe ambiental do óleo, do derramamento de óleo aqui no litoral do Nordeste. E a comunidade estava com um cheiro muito forte de óleo e toda a extensão da praia estava com grandes placas de óleo e ainda não tinha sido realizada nenhuma medida efetiva para a limpeza, a retirada desse óleo. Então a comunidade se juntou em mutirão, os pescadores e as pescadoras, e foram realizar essa limpeza. Nós nos juntamos
a esse mutirão de limpeza e fomos, mesmo sem materiais apropriados de início, fomos limpar, né, junto com elas e com eles. Depois a prefeitura e os órgãos enviaram botas, enviaram materiais necessários, enviaram também pessoal para limpeza. Logo depois também o exército chegou e essa realização da limpeza ela foi mais intensificada, né? No entanto, esse processo de mutirão e de colaboração, ele marcou muito e foi muito importante para a gente estabelecer, criar esses vínculos, esses laços afetivos, né, com as pescadoras, com os pescadores da comunidade de um modo geral. Pois esse momento de mutirão que parte deles e de um momento, né, assim, trágico, foi um momento em que a gente pôde nos relacionar mais, nos conhecer melhor, conversar mais e a partir disso, né, estabelecer mais vínculos colaborativos. E foi a partir desse momento, desse ponto também, que minha pesquisa ela começa a ganhar mais forma, né, mais robustez, porque a partir de conhecer esses pescadores e as pescadoras, que eu fui conversando com todos e recordando, né, desse processo do óleo, dessa dificuldade que estava sendo a venda, a compra a venda dos pescados, a comercialização. Então, foi algo que marcou bastante esse percurso, né, da pesquisa e ainda marca. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida.